de hoje, esse é o texto de hoje, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Tem algumas coisas aqui que eu vou precisar ler literalmente, né? Um esboço serve só para nos rotear, mas eu tenho aqui umas informações muito relevantes, muito importantes para a vida de vocês, em nome de Jesus. O texto diz assim: veio a mim, me ajuda, vai, a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, eis que as súbitas tirarei a delícia dos teus olhos, mas não lamentarás, nem chorarás, nem te correrão as lágrimas. Aí o texto diz no 17, complicadíssimo, diz assim: geme em silêncio, não faças lamentações pelos mortos, prende o teu turbante e mete as tuas sandálias nos pés, não cubras os bigodes e não comas o pão que te mandam. Versículo 18, eu paro por aqui. Falei ao povo pela manhã, e à tarde morreu minha mulher. Na manhã seguinte, fiz segundo o que me havia sido mandado. Até aqui, Deus e Pai, toma minha vida nas tuas mãos, usa-me conforme a tua vontade, toma-me nas tuas mãos, no nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Levanta uma das mãozinhas e diz: Deus, eu preciso ouvir a tua voz, em nome de Jesus. Ezequiel é o autor desse livro. Seu nome é Deus fortalece, ou que Deus fortaleça, é o significado do nome de Ezequiel. Você vai entender mais à frente que essa questão de que Deus te fortaleça, ou que Deus fortaleça, é algo muito complicado, e principalmente para a vida de Ezequiel. Nós aprendemos que para ser profeta, precisa aprender a sentir a dor do dono da profecia, e é o que Deus vai fazer com Ezequiel. Nós vamos ver que ele pertencia a uma classe sacerdotal, e que não foi dado direito a Ezequiel de possuir filhos. Não há nenhum relato que houve tempo da sua esposa conceber, dar à luz. Ele recebe pelo menos 4 grandes visões. A gente entende também que Ezequiel faz valer números 4, que nós não vamos ler, pois o ministério de Ezequiel começa aos 30 anos de idade, e a última visão ele tem 50 anos de idade, mostrando que o ministério era entregue ao homem aos 30 anos. Qual foi a idade que eu disse? 30 anos. Por que 30, pastor? Porque já está maduro. E por que não a partir dos 50? Porque não vai fadar. Então mostra o ministério sacerdotal. Claro que ele vai ser chamado como profeta dos 30 aos 50 anos de idade. E nesse tempo Ezequiel foi usado. Para quem ele profetiza? Para uma comunidade tirada à força da sua terra, para um povo que havia rompido a sua fé em Deus. Esse é o propósito das ministrações e profecias de Ezequiel. Suas revelações revelam a reputação de um Deus santo. Para você ter uma noção, que a gente também vai ganhar tempo, só vou citar aqui, em Ezequiel 36, no versículo 22, o Senhor vai dizer assim: não é por amor de vós que eu vou dar vitória, é pelo meu santo nome. Então o Senhor o tempo todo está preocupado com a sua santidade. O objetivo de Ezequiel era restaurar a glória de Deus que o povo havia perdido.
Sua mensagem é dura, de difícil compreensão. Para você ter uma noção, no tempo de Ezequiel, o rei da Judéia é exilado, Joaquim. E agora o rei da Babilônia vai botar um factoide, vai colocar alguém lá para exercer o papel, é o tio dele, Zedequias. É um tempo de confusão de reino. Não se sabia exatamente se Joaquim voltaria a reinar. Zedequias, agora mesmo sobre o domínio da Babilônia, começa a gostar de reinar. E nós vamos vendo tudo isso acontecendo, aonde uma crise é estabelecida. E aqui tem uma frase que eu anotei, que eu preciso compartilhar com você, que ela diz assim: no tempo da crise é o tempo da atividade profética. Lembra de um vulcão? Quando entra em atividade, você sabe que ele está lá, você sabe que as larvas estão submersas, mas de repente Deus decide ativar. Deixa eu liberar algo sobre a tua vida. Esse é o tempo da ativação profética, irmãos. Porque todas as vezes que uma crise é instaurada, o Senhor levantava um profeta, para que através desse profeta, palavras de conserto, palavras tivessem um poder de mudar algumas coisas. É interessante que ele prega no exílio babilônico, mas aqueles que estão em Judá tomam ciência de tudo que ele está ministrando. Irmãos, eu estou te falando de um homem íntegro. Eu estou te falando de um homem de Deus que se desviou do mal. Estou te falando que Deus vai separar alguém de uma forma tão íntegra. Só que tudo isso que eu te contei a respeito da vida de Ezequiel é para tentar te fazer entender o que acontece no versículo de número 15 em diante. E isso aqui mexe comigo, porque o texto diz que veio a palavra do Senhor, e a palavra dizia o seguinte: filho do homem, eis que as súbitas, de repente. Em outras versões coloca pelo menos a RC para a gente. A RC vai dizer assim, a revista corrigida: filho do homem, eis que de um golpe tirarei de ti o desejo dos teus olhos. Com um só golpe eu vou tirar de você o desejo dos teus olhos. Presta atenção nisso aqui. O Senhor vira para Ezequiel e diz assim: Ezequiel, eu vou te entregar essa nação, você vai ser o meu porta-voz para eles. Mas Ezequiel, eu vou precisar te ferir primeiro. Senhor, por que o Senhor tem a necessidade de me ferir? Porque eu não tenho como entregar algo grande a pessoas que não têm marcas. O Senhor começa a ministrar sobre Ezequiel. Deixa eu te contar o que era. Há uma outra versão que fala a respeito da delícia dos teus olhos. O Senhor vai virar e vai dizer: com um golpe só eu vou arrancar de ti a delícia dos teus olhos. Ezequiel é aquele que foi criado numa família onde papai e mamãe estabeleciam tanta influência sobre seus filhos, que fazia com que Ezequiel olhasse para o pai, olhasse para a mãe e dissesse: um dia eu quero ter uma família assim. Um dia eu quero poder ser igual ao papai.
e eu quero poder ter uma esposa igual minha mãe. Exercia os pais de Ezequiel sobre ele uma grande influência. E Ezequiel olha para tudo isso e ele diz: quando eu crescer, o que ele diz? Quando eu vou me casar com uma mulher aonde que pelo qual os meus olhos brilhem, e por ela vou dedicar todos os meus dias. Ele se torna rapaz, se torna um homem e se apaixona por uma mulher, uma linda mulher, e que para ele era a mulher da vida dele. Daí por diante, nós vamos ver Ezequiel trilhando o caminho natural da vida. Qual é o caminho natural da vida? Ele vai namorar, ele vai noivar e ele vai se casar. Entre namoro e noivado, ele está cada vez mais apaixonado pela sua esposa. Ele olha para ela e ela é motivo de inspiração para Ezequiel. Ezequiel não casa por emoção, Ezequiel casa porque ele ama. E Ezequiel, a partir de agora, ele pode dizer: essa mulher é a minha esposa. Ele constrói uma família com aquela mulher. Ezequiel tem o prazer de sair com a certeza de que ele vai voltar e ele vai ter uma amada em casa. Ele vai ter alguém que a ame. Ele vai ter alguém que é o motivo da sua inspiração. Ele vai ter alguém que o faz voltar todos os dias para casa. Ezequiel é tremendamente apaixonado por essa mulher. E um dia o Senhor vira para ele e diz assim: com um só golpe eu vou tirar o desejo dos teus olhos. O Senhor vira para ele e diz assim: tu não vai lamentar. Como não lamentar uma perda dessa? Você não vai chorar, não te correrão lágrimas. Ezequiel, você não vai ter o prazer de entrar no processo de luto, que era tão significativo para os judeus, e é até hoje. No versículo seguinte, o texto vai dizer assim, ó: geme em silêncio. Gemer, amados, você já vai observar que produz um ruído, um som. O Senhor está dizendo para ele assim: olha, o máximo que você pode fazer é gemer, mas gemer em silêncio. Engole o choro. Não lamente. Prende o teu turbante. Por que prender o turbante? Porque era comum no tempo do luto que as pessoas usassem cinzas e pó da terra e colocassem na sua cabeça, simbolizando que o sofrimento delas era muito grande pela perda de alguém. O Senhor está dizendo assim: ei, você vai precisar prender o turbante na cabeça. Mete as sandálias nos pés. Você vai ver Davi, que vai tirar as sandálias. Todos os seus homens também vão tirar as sandálias, porque ele está sofrendo tanto, que o fato de tirar a sandália é para demonstrar a nossa humanidade, a nossa fragilidade. Deus está dizendo para ele: você vai calçar as sandálias, porque com você é diferente, Ezequiel.
não cubras os bigodes e nem comas o pão que te mandam, porque era muito também comum quando alguém morria, quando alguém morria, partia, os vizinhos iam lá e traziam pão, traziam alimentos. O Senhor está dizendo assim: você não vai receber nada. Você vai entender que eu vou contextualizar daqui a pouquinho, sem me prolongar muito. Você não vai receber nada. E tem uma coisa: esse pão era um pão amargo, que muitas das vezes, durante os dias de luto, a pessoa comia desse pão. Cada mastigada que ela dava, vinha um amargo na boca, que trazia lembrança a ela da perda que ela teve. Uma outra coisa interessante nesse texto é que o padeiro, quando alguém morria, o padeiro se alegrava, porque aquilo que era tristeza para uns passava a ser alegria para outros. E o padeiro, ele se alegrava por conta de quê, pastor? Porque ele sabia que agora ele ia fazer uma grande venda. A morte de alguém sustentava os padeiros daquela época. Então, se Deus está dizendo para ele: olha, você não vai comer o pão que vão te trazer, significa que o padeiro de um outro lado, que não tem nada a ver com isso, ia deixar de fazer as suas vendas. No versículo 18, para a gente contextualizar aqui, ou seguir esse texto, o texto diz: falei ao meu povo pela manhã, e à tarde morreu minha mulher, e eu fiz tudo segundo o que me havia sido mandado. Por que esse texto mexeu comigo, irmãos? Por que para algumas pessoas é tudo tão difícil, irmãos? Por que para algumas pessoas parece tudo tão complicado? Por que parece que para algumas pessoas o preço é maior? Quero te fazer parar para pensar. Por que dá a impressão que para algumas pessoas as coisas fluem de forma mais fácil, e para você é debaixo de dor? Por que para você é mais difícil? E quando chega na tua vez, o Senhor vira e diz assim: tem que gemer em silêncio. Por que gemer em silêncio? O que eu estou vivendo já está me machucando tanto, e o Senhor ainda vira e diz que eu tenho que gemer em silêncio. O Senhor vira para Ezequiel e diz: Ezequiel, a sua esposa representa o templo. E eu vou me afastar do templo. Minha presença vai sair dele, por conta daquilo que eles estão fazendo comigo. E Ezequiel agora tem que sentir na pele a dor do dono da profecia. E às vezes na nossa vida, irmãos, nós nos deparamos com algumas situações que a gente olha e diz assim: está doendo demais. Por que essa porta ainda não se abriu? Por que a chave ainda não virou? Por que o milagre ainda não aconteceu?
Eu estou debaixo de uma promessa, pastor. Um dia pessoas, plural, foram usadas. E a gente fica pensando por que para nós, para algumas pessoas é tão complicado. Talvez a pior coisa de se entender nesse texto é quando no versículo 18, no 17, o texto vai dizer o seguinte: geme em silêncio. Está doendo, e Deus vira para você e diz: contigo é gemer em silêncio. É quando você não tem nem o direito de fazer como as pessoas fazem, de dar os gritos, dizendo: Deus, eu não suporto mais, eu não aguento mais. Só que contigo é diferente. Com você Ele age de uma maneira diferente. Com você Ele te pede coisas diferentes, que talvez o irmão do teu lado não suportaria, mas ele olha para você e diz: mas você é diferente. Sobre a tua vida, uma unção diferenciada. Sobre a sua casa tem um chamado diferente. Então eu não posso tratar com os teus irmãos da forma que eu trato contigo. Eu não posso lidar com eles do jeito que eu lido com você. Com você, a conversa com você não é uma ministração ali próximo da praia. Com você é uma ministração onde as águas são mais profundas. Deus está dizendo: com você a coisa é diferente, porque o Deus que está te fazendo passar por algumas provações, Ele sabe que você vai suportar, Ele sabe que você vai aguentar. Ele está dizendo: filho, filha, entenda que nada foge do meu controle. Compreenda que a minha unção está sobre a tua vida. Por favor, geme em silêncio. Esses dias, em uma das minhas orações de meia-noite, eu virei para Deus e falei: Senhor, me perdoa hoje a minha sinceridade, mas teu servo está triste. Mas é como se Moisés viesse aquela voz dizendo assim: você pode ficar triste, o que você não pode é parar. O texto diz que pela manhã, depois que a profecia é liberada, ele anuncia a palavra. Imagina Deus dos céus dizendo: vou tirar a delícia dos olhos dele. E ele cumpre o chamado dele cabalmente. Sabe o que Deus está virando para nós? Está dizendo: cumpra o seu chamado cabalmente. Entenda que foi Deus quem te chamou, foi Deus quem te ungiu, foi Deus quem te separou. Vai em frente. Mas a minha vontade é de gritar: cale a tua boca, desculpa a expressão. A minha vontade é de chorar, engole o choro, desculpa a expressão. A minha vontade é de chutar o balde, se tu chutar o balde, tu vai ter que arrumar essa bagunça. Pois você não é qualquer um, você não é qualquer uma. Deus hoje vira para você e diz que você é nação santa, que você é povo de propriedade exclusiva de Deus, que você é sacerdócio real, que você foi tirada das trevas para a maravilhosa luz. Você é diferente.
Deus está me dizendo, não abriu não, né? Deixa eu ministrar ali para minha casa, não abriu não, né? A porta não abriu ainda, né? Tem hora que bate o desespero. Tem hora que a gente pergunta assim: Senhor, não é possível. Sou uma boa filha. Faço com excelência aquilo que o Senhor coloca nas minhas mãos. E aí bate um desespero, a gente fica: Senhor. Aí o Senhor não abriu ainda. Mas Senhor, a minha vontade é de chorar, engole o choro. Pois o que eu tenho para que você viva é muito maior do que isso. E um dia, por mais que você esteja no lugar que você quer estar, eu vou te tirar de lá e colocar para me servir no altar. É aquele momento das nossas vidas que a gente diz: Deus, não estou entendendo o que está acontecendo. Está doendo aqui dentro, dói na alma, dói no espírito, ninguém me entende. E é aqueles momentos, Ana Paula, que se eu tento falar com alguém, se eu tento compartilhar com alguém, as pessoas não entendem. Sabe por quê? Porque a dor é tua, ninguém vai entender a tua dor. Por mais que eu, pastor, esteja aqui para te dar uma palavra, as pastoras, mas essa dor é doída, ele é tua. Mas é um Deus que te conforta com o seu Santo Espírito. É um Deus que não te abandona. É um Deus que fica contigo. É um Deus que não te larga. É um Deus que não te abandona. Luciana, em nome de Jesus, não abandona vocês. É um Deus que cuida de tudo. É um Senhor que estende a sua mão poderosa. É um Deus que diz: você ora por pessoas e você não entende. Você ora por pessoas, vidas são abençoadas, vidas são impactadas. Deus te usa para multidões, te usa para pessoas. Deus te usou, Beatriz, para a minha vida em dias muito difíceis, com palavras não de vaso raso, mas de vaso profundo. Alguém como profeta, alguém usada por Deus. E às vezes tu diz assim: Senhor, por que que a minha neta permanece lá? Senhor, por que que eu estou vivendo algumas coisas? Deus vira para ti e diz: contigo é diferente. Contigo eu faço no meu tempo. Quando tu ora, eu realizo, mas com você é no meu tempo, é na minha hora. Cala-te, engole o choro, geme em silêncio, pois eu continuo sendo teu Deus. Dói, é difícil de entender, não é simples. Mas quando foi que o Senhor te abandonou? Fala para mim. Quando foi que Ele te abandonou? Fala para mim. Nunca. Sempre esteve contigo. Para algumas pessoas, Veloso, é: geme em silêncio, enxuga as lágrimas dos teus olhos, pois com você a coisa é diferente. É assim que Deus faz com a gente. Vira para a gente e diz: é diferente contigo. Se tiver alguém do teu lado, diga para essa pessoa que está do teu lado: diga, com você a coisa é diferente. No nome do Senhor Jesus. Deixa eu ir no ainda que. Deixa eu. Com você. Vamos teclado. Com você essa canção.
essa canção não é sua, essa canção é minha. Não estou desmerecendo, por favor, você ainda é um menino. Você tem muita coisa para viver. Mas eu consigo cantá-la com a minha alma, com o meu coração, com o meu íntimo, com o meu interior, com todas as minhas forças. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar, te servirei. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos veem. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenho aqui, te servirei, porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas coisa, a única, não tem técnica, não tem nada, mas a única coisa que vai poder segurar as lágrimas e segurar o gemido é respirar profundamente. Hoje Deus está dizendo para vocês, Nova Unção, respira. Hoje Deus está dizendo para você, respira. É momento de você respirar. É momento de você enxugar as lágrimas e falar: Deus, eu estou aqui, eu estou respirando. E essa é a nossa maior dificuldade. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenho que chorar, te servirei.
A quem muito é dado, muito também será cobrado. O texto vai dizer: eu profetizei pela manhã, e à tarde se cumpre a profecia que estava sobre a minha vida. Não saia daqui hoje com a tua cabeça turbada. Saia daqui hoje com um Deus que diz assim para você: você é diferente, filha. Você é diferente, filha. Para um Deus que vira para nós e diz assim: te forjei no fogo. Suporta sim. Mas está doendo, dói mesmo. Mas a dor é muito doída, é isso mesmo. Mas no final é vitória. No final será Ele que vai tirar a cinza e vai colocar vestes de alegria. Mas hoje a palavra é suporte. Em nome de Jesus. Deus é com você. Você crê nisso? Ofereça o melhor de suas palmas ao Senhor Jesus.